vamos convidar agora o nosso próximo, segundo e último palestrante para essa atividade, o mestre Marco Aurélio Mendes, que é mestre em Ciências pela UFRJ, terapeuta certificado e supervisor reconhecido pela Sociedade Internacional de Terapia Focada nas Emoções e diretor do Instituto Brasileiro de Terapia Focada nas Emoções e Psicoterapias Integrativas, TFE Brasil. Seja bem-vindo, Marco, nós agradecemos muito a sua participação e desejamos uma excelente palestra. Obrigado, Marcelo. Está me ouvindo bem? Sim, o áudio está excelente. Tá legal, beleza. Bom, pessoal, primeiramente eu quero agradecer ao convite, agradecer à Liga Acadêmica, professora Ângela, Felipe, professora Vanessa, e como eu estou na UERJ, eu não posso deixar de agradecer, eu sei que ela não está aqui hoje, nessa organização, mas a professora Eliane Falcone, que foi quem me chamou a primeira vez para fazer uma apresentação na UERJ, já tem quase 8 anos. Deixa eu fechar aqui a janela para o som não ficar ruim. Enfim, então agradecer a professora Eliane Falcone, também sempre presente, Bom, pessoal, eu vou falar sobre terapia focada nas emoções, que é um modelo que eu venho trabalhando aí na última década, um modelo um pouco complexo, porque a gente entende dentro desse modelo que não basta você realmente ter o conhecimento só com os livros e com aulas e tudo mais. O conhecimento também precisa vir da própria experiência do terapeuta. E aí eu quero fazer uma correção à professora Ângela, e um erro que é comum e que eu também cometi, que é considerar a terapia focada nas emoções como uma terapia de terceira onda. Na verdade, ela não é. E a primeira vez que eu fui fazer formação com o Les Greenberg, que é o criador do modelo lá no Canadá, eu fui buscando exatamente isso. Mas quando cheguei lá, me deparei com outra explicação, Talvez isso se deva ao fato de que a terapia focada nas emoções, quando surgiram os construtivistas, o Les Greenberg dialogava muito com eles, então talvez a explicação seja um pouco essa, mas na verdade a terapia focada nas emoções é uma psicoterapia humanista e experiencial. Então, ela tem um paradigma um pouco diferente, A variável central para a intervenção nesse modelo não é a cognição decorrente dos processos reflexivos, e sim os afetos e emoções, tá? Agora, o que acontece é que eu sou sempre chamado, eu creio que não é só por causa dessa história de terceira onda e tal, nos eventos de TCC, porque tem um diálogo enorme da terapia focada nas emoções com a TCC, e é um diálogo muito bem-vindo. Inclusive, o criador da TFE, que é o Les Greenberg, é também o fundador do Jornal para a Integração em Psicoterapia, e defende a ideia de que a gente consiga chegar num mundo onde não existam mais modelos de psicoterapia, onde a pesquisa mostra para a gente o que é mais eficaz para tratar aquele paciente com aquele problema naquele determinado momento, tá? Agora, esse diálogo grande que tem da TFE com a TCC, eu acho que tem também, está relacionado também com o movimento da própria TCC, Que nos últimos anos a gente tem visto uma ênfase cada vez maior no entendimento das emoções como um elemento central na organização do psiquismo e do comportamento humano, tá? E aí a TFE já estuda isso há algum tempo. A gente tem também essa ideia transdiagnóstica muito presente, na qual a gente começou a perceber que essa questão de você ter que dominar tantos protocolos diferentes para atender pacientes com tantas patologias era basicamente impossível. Então, a ideia transdiagnóstica busca verificar quais os elementos comuns presentes entre as diversas patologias e aí tentar atuar com intervenções que sejam justamente nesses elementos, o que vai fazer com que o terapeuta possa realizar bem algumas intervenções, ao invés de ter que decorar ou saber manejar todos os protocolos. Então, a TFE ela é uma abordagem transdiagnóstica, porque
acho que a herança humanista dela, né, já diz um pouco disso, no qual a gente acaba atendendo muito mais a pessoa do que propriamente apenas o quadro diagnóstico. Então, dentro desse modelo, a gente acaba não tendo muita diferença na intervenção entre uma pessoa com depressão ou com ansiedade. As intervenções são basicamente a mesma, com um sabor diferente aqui e ali, tá? E, por último, a TCC, principalmente agora, dos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, vem vindo forte com essa ideia de uma terapia baseada em processos, puxada pelo Reis e pelo Hoffman. Aqui no Brasil, o Wilson tem falado muito sobre isso, tá? Então, também, né, e a TFE, o primeiro nome dela, inclusive, é terapia experiencial baseada em processos, Process Experiential Psychotherapy. E, basicamente, o que a TFE foi estudando foi os principais processos que dificultavam as mudanças dos indivíduos, né? E aí tentar criar uma intervenção terapêutica a partir da integração de diversos modelos, um procedimento terapêutico que a pesquisa revelou como mais eficaz para aquele determinado quadro. Então, vejam que realmente tem um diálogo muito grande, e esse diálogo é muito bem-vindo e maravilhoso, tá? Eu vou falar, então, nessa oficina de técnicas, eu quero dar uma ideia de como trabalhar com emoção a partir dessa perspectiva da TFE. Mas eu queria só dar uma explicação breve sobre o modelo, porque eu creio que muitos não conhecem, até porque ela ainda não está nas graduações, né? E eu creio que aqui a gente deve ter muitas pessoas de graduação também. Mesmo os terapeutas mais experientes também não conhecem tanto desse modelo, então eu quero dar uma geral, um panorama, né, sobre como é que ele funciona, tá? Bom, o objetivo central desse modelo é transformar as emoções centrais desadaptativas e auxiliar na reorganização dos significados pessoais. Vejam, transformar as emoções para depois, naturalmente, ter a reorganização dos significados pessoais. É assim que a gente entende, porque na nossa visão, a emoção é o centro. Isso não quer dizer que a gente não consiga chegar em processos de mudança através da cognição reflexiva, ou através da difusão cognitiva, ou através de uma técnica comportamental. Não, os seres humanos são muito complexos para se reduzirem a um tipo de terapia que vai ser, assim, tipo a mágica, que vai resolver todos os problemas, tá? Então, dentro desse modelo, existe um foco nas emoções, tá? E o objetivo desse modelo, deixa eu beber aqui um pouquinho, senão ia engasgar aqui. O objetivo desse modelo é justamente mudar uma emoção com outras emoções, tá? A gente trabalha também muito informado pelos processos de reconsolidação de memória, que é uma ideia presente agora, cada vez mais, de que uma vez ativada uma memória, ela também está flexível para receber novas informações. Então, o que a gente tenta fazer na TFE é, basicamente, ajudar a pessoa a ativar uma emoção em psicoterapia, e aí, dentro do processo dela, ela poder sentir novas emoções e criar uma síntese entre as emoções novas e aquelas emoções mais antigas, que de alguma forma estavam atrapalhando a pessoa ali no seu caminho, tá? Essa é que é a ideia central da TFE. Então, por exemplo, você recebe uma pessoa com uma tristeza, naquele sentido daquela melancolia, e aí num processo experiencial conduzido ali com o terapeuta e ela consegue sentir raiva, por exemplo. Então, aquela tristeza antiga vai ser modificada por aquela nova raiva, e tristeza e raiva vão formar uma nova síntese afetiva ali para aquele indivíduo, e assim auxiliar na reorganização dos significados pessoais, ok? A gente tem dentro desse modelo 2 princípios que norteiam a intervenção. Um são os princípios relacionais e o outro são os princípios ou procedimentos das tarefas terapêuticas, tá? Os princípios relacionais dizem respeito basicamente às intervenções herdadas da abordagem humanista, do Carl Rogers, da abordagem centrada na pessoa. Então, é basicamente
aquelas intervenções empáticas que o Rogers preconizava, com uma pitada a mais de exploração, e não tanto só de acompanhar o cliente, como geralmente os terapeutas da abordagem centrada na pessoa fazem. E os princípios que eu falei das tarefas terapêuticas, eles têm a ver com um conceito que é o de marcadores, tá? Marcadores são justamente estados específicos de dificuldades de processamento emocional que o terapeuta vai observando, pois acontecem durante a sessão de terapia, que são oportunidades para intervenção. Então, são, assim, processos de dificuldades emocionais que vão aparecendo ali no momento da sessão e que indicam que ali você pode usar uma intervenção específica. Isso dá para a TFE um caráter de muita objetividade quando isso acontece. Então, o que a TFE foi fazendo foi identificar, melhor dizendo, os principais processos de dificuldades emocionais dos indivíduos, tá? E aí, quando esses processos, que a gente chama na linguagem da TFE de marcadores, aparecem, existe uma tarefa terapêutica que a pesquisa em TFE revelou como mais eficaz para aquela dificuldade ali apresentada. Então, por exemplo, a gente tem um marcador, né, chamado de experiência traumática, que é quando a pessoa está presa a um trauma, né, reage com muita intensidade por qualquer estímulo semelhante, ou ao falar daquilo se desregula muito. Então, tem uma tarefa terapêutica que é recontar o trauma, no qual a gente tenta intervir pedindo para a pessoa falar sobre aquele trauma, mas com cuidado, sempre atento, melhor dizendo, com o nível de ativação emocional daquela pessoa, porque não pode ser demais, porque se o nível de ativação emocional for muito intenso, a pessoa vai acabar se retraumatizando. Então, a emoção tem que ser ativada a um ponto que ela consiga criar sentido. Isso é um exemplo de um marcador, experiência traumática, e de um procedimento, tarefa terapêutica, que é recontar o trauma. Mas tem vários na TFE. Tem, por exemplo, um marcador para o autocriticismo, onde a tarefa terapêutica é o diálogo em duas cadeiras, que a TFE utilizou do psicodrama e da Gestalt. Só que a diferença é que, como a TFE ela é uma abordagem baseada em evidências e tem muita pesquisa, basicamente a gente estudou os principais processos que aconteceram durante a cadeira, o diálogo em duas cadeiras, muito parecido com o que a Gestalt usa. A gente identificou os principais processos que aconteciam ali, naquele momento, com as pessoas que realmente conseguiram resolver aquela questão. Então, o terapeuta fica com um mapa na cabeça, basicamente, tentando, de alguma forma, guiar. Claro que o processo é do cliente, mas a gente tem um mapa na cabeça para perceber quando alguma coisa ali que a pesquisa revelou que é eficaz está acontecendo, e aí ajudar o cliente nesse processo, tá? Então, são vários marcadores, acho que, se não me engano, são 12 marcadores, e para cada marcador tem uma tarefa terapêutica específica, e como eu falei antes, a gente tende a atuar basicamente da mesma forma com qualquer tipo de cliente, né? Tem, claro, uma pitadinha aqui e ali, mas a gente trabalha dessa maneira, tá? E agora eu cheguei aonde eu quero realmente, que é falar sobre o trabalho com as emoções em TFE, tá? Muitas pessoas entendem que o nosso objetivo na TFE é fazer catarses emocionais, ativar as emoções em psicoterapia. E não existe nada assim mais errado do que isso, porque a gente não quer ativar a emoção de qualquer forma em psicoterapia, dentro do modelo da TFE. A gente quer que a emoção seja ativada de uma maneira produtiva. Então, existe um conceito na TFE que nós chamamos de produtividade emocional. A emoção, para ser ativada em terapia, ela precisa ser produtiva. E para uma emoção ser produtiva, para a gente considera que existem 3 dimensões principais: a ativação emocional, a classificação da emoção
e a forma do processamento emocional. A ativação emocional fala justamente sobre a emoção estar ativa dentro da sessão de psicoterapia para que ela possa ser transformada por outras emoções a partir dos processos de reconsolidação de memória, tá? Então, dentro desses processos de reconsolidação de memória, a emoção precisa ficar ativa por um tempo para que ela possa começar a ficar flexível e receber novas informações, ou seja, novas emoções que estejam presentes ali naquele momento. Então, e tem uma coisa importante, né, que dentro da TFE, a gente entende também que você não pode mudar alguma coisa sem chegar até esse lugar. Então, o terapeuta em TFE é guiado pela dor do cliente, pois ela é que nos informa sobre as dificuldades daquela pessoa. Então, basicamente, a gente vai criando uma relação, os tais princípios relacionais, nas quais o cliente se sinta seguro e vai buscando chegar àquelas emoções mais centrais, mesmo que dolorosas, para que elas fiquem ativas e aí você possa começar a usar intervenções que ajudem nesse processo de mudar emoções antigas com novas emoções. Então, ativação emocional. O segundo é a classificação da emoção, porque a gente não quer ativar qualquer emoção em psicoterapia. Para ela ser produtiva, realmente, a pesquisa mostrou que é necessário ativar uma emoção primária. Então, a TFE tem uma classificação de emoções primárias, secundárias e instrumentais. A emoção primária é aquela nossa primeira resposta. O nome primária é simples mesmo, porque vem primeiro, vem na frente. É aquela resposta muito imediata. As emoções secundárias são emoções, de certa forma, que são disfarces dessas emoções primárias. Por exemplo, digamos que eu tenha como emoção primária uma tristeza tão grande, ou uma vergonha que me deixa muito vulnerável. E eu vou aprendendo, ao longo do tempo, né, a sentir raiva para não sentir tristeza ou vergonha. Essa raiva é uma emoção secundária. E a tristeza e a vergonha são emoções primárias. Nesse exemplo, né, claro que tristeza e vergonha podem ser emoções secundárias também em outros casos. Mas aí o que acontece? Se eu for ficar trabalhando em cima dessas emoções secundárias, o trabalho não vai ser produtivo. Então, eu preciso, e aí tem as intervenções da TFE que, de certa forma, ensinam a fazer isso, a ativar as emoções primárias. E, por último, tem uma outra classificação, que é quando as emoções são instrumentais, que são aquelas emoções mais manipulativas, quando o sujeito usa as emoções para conseguir o que quer. Seria o ditado popular, né? Lágrimas de crocodilo. Então, vejam, a gente tem essa classificação primária, secundária e instrumental, mas para uma emoção ser produtiva, gerar mudanças em psicoterapia, eu preciso ativar as emoções primárias, ok? E a última dimensão é a forma do processamento emocional. Na verdade, assim, quando a gente fala processamento emocional, ninguém sabe direito o que é. Então, o estudo na TFE selecionou variáveis que se mostraram muito importantes para a gente processar adequadamente uma emoção. E aí, quando a emoção está ativa em psicoterapia, ela é uma emoção primária, o terapeuta fica atento a essas variáveis para que realmente o processo de mudança possa ocorrer da melhor forma. Então, as variáveis são atender a emoção, ou seja, perceber que ela está ali e chegar até ela, simbolizar, seja através da linguagem ou das sensações corporais, ou mesmo da expressão artística, por exemplo, aceitar a emoção, a aceitação da emoção, né? Mesmo que ela seja uma emoção dolorosa e difícil, é importante aceitar, porque a gente precisa, como eu falei antes, ativar as emoções em psicoterapia para que elas possam mudar. Então, aceitar é muito importante. Regular a emoção, que se uma emoção tiver
muita intensidade, um nível de ativação muito alto, o indivíduo não vai conseguir simbolizar. Se a ativação emocional for muito baixa, ele não vai aproveitar as informações que as emoções trazem para ele, então tem que ter um ponto ótimo de regulação. Ser o agente da emoção, ou seja, perceber que muitas coisas ali é ele mesmo que produz, né? Então a responsabilidade é dele também. Ser congruente, congruência diz respeito àquilo que eu falo, é aquilo que eu experiencio. Muitas pessoas não falam que experienciam, e aí elas estão incongruentes. Então, o terapeuta tem que ajudar o cliente a estar congruente. E, por último, diferenciar a emoção, que é essa ideia de que, quando uma emoção primária está ativa, ela tem um fluxo, né? Então, isso é muito comum quando você ativa a tristeza, daqui a pouco vem a raiva, daqui a pouco vem a tristeza, e daqui a pouco vem o significado. Então, tem um movimento. Então, tudo isso é importante. Tá, pessoal? Então, falei um pouco rápido, mais do que eu costumo falar, porque era muita coisa, né? E eu quero deixar aqui o meu contato, né? Que é do TFE Brasil. Se você pode seguir a gente no Instagram, que é @TFE Brasil, ou então visitar o nosso site tfebrasil.com.br, se você tiver interesse. Geralmente a gente bota tudo lá no nosso Instagram, @TFEbrasil. Muito obrigado. Nós agradecemos, então, ao Marco Aurélio pela palestra brilhantemente ministrada, e nós vamos, então, agora para o nosso momento de perguntas. Nós agradecemos mais uma vez a todas as pessoas que estão no chat, né, dialogando conosco, compartilhando as suas dúvidas. Eu acho que a ideia é que nós possamos, né, nos unir mesmo para essa prática da psicoterapia cognitiva. E agora eu vou chamar a doutora Stephanie Krieger para a gente compor, então, né, na última atividade, um momento de perguntas. Infelizmente, nós só tivemos tempo para uma pergunta, né, por conta justamente do tempo que está um pouco apertado, então eu vou lê-la e aí vocês podem se dividir para responder quem tiver interesse. Então, a pergunta é a seguinte: agora, no momento de pandemia, com o isolamento social, como propor atividades ao paciente com tantas restrições? Que delícia estar aqui com o Marco. Muito bom, Marco. Beijo. Trazendo essa outra também, né, forma aí linda de trabalho. Bom, na pandemia, eu acho que foi um grande desafio que a gente está tendo, né? Eu acho que a gente já teve momentos mais desafiadores dela, mas a gente continua. E assim, eu acho que um desafio que todos nós, enquanto, né, psicólogos, tivemos foi pensar em como readaptar as atividades, né, que ainda assim possam gerar prazer, possam gerar domínio, de uma forma possível para esse momento, sem colocar esse paciente em risco. Então, assim, a gente teve que descobrir junto com o nosso paciente, porque às vezes até na nossa vida pessoal também a gente teve que fazer esse exercício, o que pode ser feito dentro da minha própria casa? Ou o que eu já fazia e que eu vou ter que reinventar, né, para fazer de uma forma diferente. O nosso evento aqui está acontecendo dessa forma. Eu, pelo menos, estou me sentindo muito satisfeita, né, e muito feliz de estar aqui. No meio da pandemia, né? Então, eu acho que é a gente pensar nisso, a gente não parar, né? Não vai ser possível, não vai dar. A questão é como que a gente vai fazer, né? Eu tive alguns pacientes que, para estabelecer contato social, a gente pediu para que eles, a gente combinou, né, para que eles fossem para grupos de rede social, porque realmente eles não iam poder sair, não iam poder começar uma nova atividade para fazer isso. Mas é possível, de uma forma diferente, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Eu acho que a palavra que a gente tem que colocar nesse momento não é que atividade ou se vai ter atividade, mas é como que a gente vai fazer essas atividades e atividades que às vezes a gente, o nosso paciente, né, já fazemos. É isso. Claro. Posso falar só rapidinho uma coisa? Porque eu sou fofoqueiro, aí eu fui lá nos comentários e vi que o pessoal está perguntando direto, porque eu acho que eu falei muito rápido. Ó, segue a gente no Instagram, que é @TFEbrasil, que aí você vai ver as coisas lá. E eu queria só complementar, as pessoas acham que
ficam... É disputa teórica, mas não é. As pessoas são diferentes, as abordagens são diferentes, os terapeutas mudam ao longo do tempo, você já vê. Eu fui um TCC beckiano clássico, e agora sou um terapeuta focado nas emoções, que mistura humanismo com gestalt, com outras coisas. Então, eu estou num outro momento, sei lá, o que aconteceu na minha vida, enfim. Mas o que acontece? Você vê, a Stephanie está falando sobre isso, e eu trabalhei muito com os pacientes no sentido de me revelar também, porque eu fiquei muito mal na pandemia. E, aliás, me incomodou muito essa pressão por produtividade que algumas pessoas tinham, sabe? Parecia que tinha que botar no Instagram que estava fazendo não sei quantas aulas e eu não conseguia fazer nada. Foi um desastre. Ontem mesmo eu conversei com que os amigos ficaram me procurando, como é que você está? E eu falei, pô, tô mal. E agora eu estou falando, pô, agora eu estou melhor. Enfim, aí eu trabalhei muito isso com os pacientes, a minha própria dor, é uma impotência danada, sabe? Fora as outras coisas que a gente viu acontecer em termos políticos que incomodaram a muitos também, enfim, muita coisa. E até dividir, né, Marco? Eu também estou tendo que descobrir um monte de coisa. Eu também não sei um monte de coisa, estou nessa com você. É isso aí, Stephanie. Bom, então eu agradeço mais uma vez a contribuição de vocês para o nosso evento, foi muito enriquecedor.